Meus irmãos, vamos iniciar o nosso culto em nome de Jesus. Nós estamos aqui com esse propósito de orar, de buscar a Deus, né? Nosso culto é culto de oração e nós cremos que Deus está aqui para ouvir as nossas orações, né? Essa é a promessa que o Senhor nos faz. Eu quero iniciar aqui lendo com os irmãos o Salmo 100, é bastante comum, bastante simples, né? E bastante conhecido de todos nós, mas com uma mensagem preciosa para a nossa vida. Salmos 100. Aqui o salmista ele vai nos falar aqui algumas coisas interessantes, né, e que cumpre a nós receber em nossos corações as expressões desse salmo. Ele vai nos dizer assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai por suas portas com louvor, e em seus átrios com hinos de louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade de geração em geração. Eu me detenho aqui na última palavra desse salmo aqui, né, no verso 5, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade de geração em geração. Só nesse versículo aqui, né, nós percebemos aqui alguns atributos de Deus. Ele fala aqui que a respeito da misericórdia do Senhor. Mas primeiro fala que Ele é bom. O nosso Deus, Ele é bom para conosco. Depois ele vai dizer aqui que a misericórdia do Senhor, ela é eterna, né? E a misericórdia do Senhor, na verdade, é fruto da bondade do nosso Deus. Por isso que é interessante nós percebermos essas verdades aqui. E ele fala depois sobre a verdade de Deus, que a verdade do Senhor, ela estende-se de geração a geração. Então, graças a Deus por nós estarmos aqui na casa do Senhor nessa noite de quinta-feira. E nós vamos então buscar o Senhor, vamos louvar o Senhor, vamos agradecer ao nosso Deus pelo fato de nós estarmos na casa do Senhor. Vamos orar juntos? Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós exaltamos, ó Pai, o teu santo nome, por causa da tua bondade, por causa, Pai, da tua misericórdia, por causa da verdade que é o Senhor. Nós te exaltamos por tudo isso, Pai, e bendizemos, ó Pai, o teu santo nome, porque tu estás presente neste lugar. Por isso, Pai, como diz aqui o Salmo 100, nós celebramos com alegria, com júbilo ao Senhor, o Deus todo verdadeiro, o Deus poderoso, o Deus que vive, que reina e que está presente entre nós nessa noite, ó Pai. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, Senhor, e ministra sobre nós a tua bênção, a tua graça, para o louvor, para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos, nós agradecemos, é no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Nós vamos cantar então louvores ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você cantasse comigo. Você vai me ajudar a cantar, a louvar o nome do Senhor. Infelizmente esta noite as pessoas que estavam encarregadas do louvor não puderam estar aqui, por um motivo de força maior, mas nós estamos aqui e nós podemos cantar, nós podemos exaltar o Senhor, né? Então nós vamos cantar, vamos iniciar cantando Jesus em sua presença. Vamos iniciar logo dizendo por que nós estamos aqui. Jesus em sua presença. Cante. Nós vamos cantar alguns cantos aqui, muitos deles são a maioria mais um tanto quanto antigo, mas que a mensagem é viva de Deus. Jesus em sua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em sua presença, reunimos-nos
a sua face e rendemos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e lhe dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Só para te adorar, Senhor, que nós estamos neste lugar. Amém. Graças a Deus por isso. Nosso propósito é este, de adorar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Vamos cantar esse canto também, irmãos? Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Te declaramos a sua maravilha. Teu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitória a nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos a sua maravilha. Teu Espírito se manifestará neste dia, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará? Quem tentará contra o braço forte? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, de novo. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando Deus ele libera a palavra dele sobre a nossa vida, porque realmente é a verdade da palavra, vai acontecer aquilo que ele diz, aquilo que ele promete, ele faz. Então vamos crer que nessa noite de oração, aquilo que vamos levar diante do Senhor, em nossas orações, ele vai responder, ele vai ouvir. Isso é fé, isso se chama fé. Então nós vamos cantar então um cântico de adoração também, que gostaria de colocar diante dos irmãos. Eu estava pensando, nós estamos aí já adentrando o Natal, né? Então eu pensei em duas músicas aqui que ela fala muito a respeito disso, né? Eu faço lembrar pelo menos a questão do Natal. Vamos cantar então Estrela da Manhã. Essa é a nossa estrela da manhã,
Vamos declarar isso para o Senhor? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em suas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é sua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em suas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é sua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Bem forte. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Aleluia. Amém. Nós vamos orar, irmãos, nesse momento, em nome de Jesus. Apresente nesse instante a sua casa, a sua família diante do Senhor. Ele está vendo a necessidade da sua casa. Vamos orar em nome de Jesus pelos lares da nossa igreja. Pai Celestial, nós te louvamos, nós te bendizemos porque Tu és realmente a nossa estrela da manhã. Tu és, ó Pai, o sol da justiça. Tu és o Deus vivo, Deus todo-poderoso, em quem nós confiamos, Senhor. Nesse momento, Pai, nós nos levantamos diante do Senhor, para, Pai, nos levantar também diante, ó Deus, e contra todo espírito contrário que tem procurado, Pai, se levantar contra os nossos lares, contra as nossas famílias, ó Pai. Abençoe cada família da igreja aqui representada e daqueles que aqui não estão também, Pai, que recebam a Tua graça, recebam, Pai, a Tua bênção, Senhor. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós, ó Pai. Ó Deus, manifesta a Tua bênção neste lugar, manifesta a Tua bênção na nossa casa, repreendendo, Pai, o devorador, repreendendo, Pai, a enfermidade, repreendendo, Pai, em nome de Jesus, a contenda, repreendendo, Pai, tudo aquilo que não é Teu, que tem procurado, Pai, adentrar as nossas portas. Abençoa os nossos vizinhos por causa de nós também, ó Pai. Escuta a nossa oração, responde o nosso clamor nessa noite, meu Pai, pelo amor do Teu nome, por causa, ó Pai, da Tua misericórdia, que dura para todo sempre, ó Pai. Nós oramos, nós apresentamos a nossa família diante do Senhor, para a glória, para o louvor e para a honra do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu gostaria que, nesse momento, você que vai ofertar, você tem liberdade de vir ofertar, se você veio pronto, enquanto nós vamos cantar mais um cântico para nós adorarmos o nosso Deus. Se quiser adorar a Deus, se quiser louvar a Deus, se você quiser, se você tem pretensões de estar sempre na presença de Deus,
é necessário que nós abramos nosso coração para cantar e para louvar o nome do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar, eu estava pensando num cântico aqui, mas ele é um tanto quanto antigo, mas vamos cantar esse cântico. Não há Deus maior. Vamos declarar isso quando você oferta? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, declara. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Graças a Deus. Amém. Amém. Nós vamos, irmãos, orar pelos enfermos, mas antes eu quero cantar um cântico com os amados irmãos, que diz muito a respeito daqueles que estão doentes, que Jesus pode curar, Jesus pode sarar, Ele pode libertar. Não sei se, eu creio que os irmãos conhecem. Tá? Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Canta esse canto, irmãos. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar, eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei, eu sei, eu sei que Ele pode me curar. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar, eu sei que Ele vai me curar, eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei, eu sei, eu sei que Ele pode me curar. Eu sei que Ele pode me curar. Vamos orar. Deus amado, nós abençoamos nesse instante para aqueles irmãos
que aqui estão, que porventura, ó Deus, estejam doentes, estejam precisando, ó Pai, da bênção da cura, ou quem sabe, ó Pai, alguns irmãos aqui estão representando outras pessoas que precisam de cura, que precisam, ó Pai, de libertação, Deus, que precisa de restauração. Senhor, vem nessa noite trazer a bênção da cura, o óleo fresco da unção sobre a vida desses amados irmãos, ó Pai. Deus, nessa oportunidade nós apresentamos, juntamente com esses doentes, apresentamos, ó Pai, a vida do pastor Essi, a sua saúde, ó Pai, nós colocamos em suas mãos para o teu louvor, ó Pai. Cura o teu servo, liberta o teu servo para a tua glória, Pai. O pastor Vanderlei também, Pai, tem misericórdia, ó Deus, do teu filho, ele precisa, Pai, ser restaurado, Senhor. Traz de novo, ó Deus, as energias físicas, ó Deus, toca, Pai, no ponto fraco, ó Deus, do seu corpo, Senhor, para trazer restauração ao pastor Vanderlei, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, também, ó Pai, pelos irmãos, ó Pai, daquela lista que o pastor Paulo sempre apresenta, Pai. Tem misericórdia, Pai, daqueles irmãos que estão doentes, aqueles, ó Pai, que estão passando, ó Deus, por um período de tratamento, ó Pai. Ó Deus, liberta, Senhor, visita, sana todo o período de enfermidade na vida dessas pessoas, ó Pai, e manda e ordena a tua bênção sobre essas pessoas. Nós cremos que o Senhor pode fazer coisas grandes, porque Tu és um Deus grande, Tu és um Deus poderoso, ó Pai. Que toda enfermidade bata, vá em retirada, em nome de Jesus Cristo, e que a Tua bênção prevaleça no meio da igreja do Senhor. Nós cremos, nós confiamos na Tua bênção, Senhor. Escuta a nossa oração, Senhor. Nós pedimos, nós agradecemos e nós Te louvamos, meu Pai. É no nome de Jesus, e é para a Tua glória, e é para a Tua honra que nós oramos agradecidos. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Amém. Vamos cantar o último cântico, em nome de Jesus, para louvar o nome do nosso Deus. E isso que nós estamos orando aqui pelas cartas para Deus. Deus tem uma bênção para aqueles que creem, para aqueles que confessam a graça do Senhor. Então vamos cantar em nome de Jesus mais esse cântico para a adoração do nome dele, mas confiando. Nós vamos orar por isso aqui. Após o cântico, eu gostaria de convidar o pastor Paulo para orar por essas cartas para Deus em nome de Jesus. Nós vamos cantar primeiro esse cântico aqui em nome de Jesus. Se quiser adorar a Deus, venha ouvir. Vamos lá? Se quiser adorar a Deus, venha ouvir seu filho e obedecer.
pastor Paulo vai orar pelas cartas para Deus, por favor, em nome de Jesus. Estenda as mãos, irmãos. Deus, obrigado por esta noite. Eu sei que o Senhor enche todo o céu com a glória do Senhor. Toda a terra também, ó Deus amado, o Senhor manifesta a Tua glória. Traga, Senhor Deus, a manifestação da Tua presença para cada situação aqui apresentada através, Senhor Deus, dessa campanha Cartas para o Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é Deus vivo, que habita com aquele que é de coração quebrantado, abatido, aqueles que declaram, Senhor Deus, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que faz sinais, prodígios e maravilhas de geração em geração. A nossa geração precisa do mover do Senhor, ó Deus. A nossa geração, Senhor Deus, necessita da manifestação da Tua glória. E a Tua palavra diz que se nós crermos, o Senhor vai revelar a manifestação da glória do Senhor na nossa situação, na nossa causa. Olha para cada pedido, olha para cada situação, olha, Senhor Deus, para cada necessidade. Ó Deus amado, dos meus irmãos que escreveram, colocar aqui no Teu altar, para estarmos dando cobertura de oração. O Senhor é Deus que responde oração. Traga resultado, ó Deus, muda a sorte de cada um de nós. Nós que cremos, nós que batemos na porta dos céus, nós que clamamos e chamamos, invocamos pelo Teu nome. Age, opera, manifesta, alegra o nosso coração com, ó Deus amado, os resultados, a resposta de oração do Senhor para cada um de nós. Neste momento, juntos aqui, como igreja, na autoridade de igreja de Cristo, nós colocamos diante do Teu altar cada pedido, cada oração aqui através dessas cartas. Ó Deus, esperamos em Ti, aguardamos o mover. A expectativa nossa é o Senhor agindo na nossa situação, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Irmãos, nós vamos orar. Daqui a pouco vamos orar mais. Mas agora eu gostaria de meditar um pouquinho com os irmãos na palavra de Deus, não é? E eu gostaria de ler com os irmãos só um versículo que já é bastante conhecido de todos nós. Está em 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, verso 6 e o verso 7. A gente vai ler e Deus colocou essa palavra no meu coração para trazer aos amados irmãos. 1 Pedro capítulo 5, verso 6 e o verso 7. Aqui está escrito assim, irmãos: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É nesse versículo que eu quero aqui fundamentar essa palavra que eu gostaria de estar trazendo aos amados irmãos. Irmãos, eu estive pensando que neste tempo que nós temos vivido, né, vamos dizer, desde 2019 para cá, esse período de pandemia, nós temos isso como resultado, né, uma palavra que na verdade tem sido uma tônica na vida de muita gente. Por onde quer que nós andamos, a gente vê o uso dessa palavra, que está aqui nesse versículo que eu acabei de ler com os amados irmãos, a palavra cuidado, não é? Você tem percebido isto? Cuidado, use a máscara, cuidado, use o álcool gel, cuidado com o distanciamento, cuidado com o coronavírus, né? Tem sido, eu poderia dizer que esse ano, vamos falar especialmente desse ano de 2021, tem sido o ano do cuidado. É sobre essa questão que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos aqui. Esse ano, o ano do cuidado, o ano de 2021.
2021. Nós estamos chegando no final deste ano, o ano está acabando, né? Está acabando, e a gente tem vivido aí então essa experiência desse chamado cuidado aí, né? Mas irmãos, a gente percebe que cuidados é um tema na ordem do dia da Bíblia também. A Bíblia está recheada de assuntos, né, relacionados com a questão do cuidado da vida cristã. Mas agora que nós chegamos ao fim de mais esse ano aqui, quem sabe nós podemos dizer então que esse é o ano do cuidado, como eu acabei de falar com os irmãos, mas olhando para 3 aspectos envolvendo o cuidado, eu quero trazer esse compartilhamento com os amados irmãos nessa noite, né? Eu vou tentar resumir o que eu gostaria de falar, talvez com uma amplidão maior. Mas a primeira questão de cuidado envolve o cuidado uns com os outros. Eu não sei se você já percebeu que na Bíblia, na palavra de Deus, há um dos termos que com maior incidência na Bíblia, na palavra de Deus, é a expressão uns aos outros. A Bíblia está recheada dessa expressão, uns aos outros. Eu estava olhando aqui, pelo menos alguns, selecionei pelo menos alguns, uns aos outros, para estar mostrando aos irmãos. E você em casa, você pode pesquisar e olhar muitos outros mais, uns aos outros, que existem na palavra. Por exemplo, confessai vossas culpas uns aos outros, Tiago 5,16. Sujeitai-vos uns aos outros, Efésios 5:21. Levai as cargas uns dos outros, Gálatas capítulo 6, versículo 2, né? Servi uns aos outros, né? 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, e por aí vai, irmãos, uma série de uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros, servir uns aos outros. Então a Bíblia, ela é rica nessa expressividade aqui de uns aos outros, ok, mas a lista ela é extensa, né? Ela é grande, e isso aqui é apenas como exemplo que eu quero passar para os irmãos, para mostrar para você que este ano de 2021 tem sido esse ano de cuidado. Até mesmo pessoas que não têm sido tão sensíveis se tornaram sensíveis nesse momento. Às vezes sem querer, o outro fala: olha, cuidado com a doença, cuidado com o vírus, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não é? Essa é a grande realidade. Mas nós temos um exemplo bem próximo, bem prático na palavra de Deus, de alguém exercendo cuidado sobre a vida de outro. Lucas capítulo 10, do versículo 30 ao versículo 35, vou apenas citar o texto, eu não vou ler por causa da extensão do texto, mas capítulo 30, verso 35, apenas 5 versículos, eu não vou ler, mas vou apenas citar o ocorrido, quando Jesus contou a parábola do chamado bom samaritano. Diz o texto lá, que um homem, ele ia de viagem, e ele descia para Jerusalém, e na descida daquele caminho, ele foi assaltado, ele foi ferido, e ele estava caído à beira do caminho, e diz o texto que passou lá um sacerdote, olhou de longe e foi-se embora. Passou um levita, olhou, foi-se embora também. Mas passa um samaritano. A Bíblia não fala qual era a origem daquele homem que estava caído à beira do caminho, né? Não fala da sua nacionalidade, quem era aquela pessoa, mas passa lá o samaritano e vê aquele homem caído, e ele agora vai prestar socorro àquele homem. Então, meus queridos, Jesus contou essa parábola para responder uma pergunta. Alguém chegou e perguntou para Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? Este que fez essa pergunta era um doutor da lei, era um homem importante naqueles dias. Quem é o meu próximo? Mas esta passagem, meus irmãos, ela ilustra, na verdade, o cuidado de alguém, né? Com essa realidade que nós estamos considerando com os irmãos aqui. Então, eu gostaria de passar o passo a passo, deixar o passo a passo daquele samaritano com aquele homem que estava à beira do caminho. A primeira coisa que aconteceu, só para ilustrar com os irmãos, a primeira coisa que aconteceu, que o samaritano, ele sentiu compaixão do homem que estava caído à beira do caminho, que estava ferido.
Ele sentiu então compaixão daquele homem. Ou seja, mover-se de íntima compaixão, como diz o texto lá, é despertar em si o amor. Ou seja, quando alguém que ama aproveita a oportunidade para demonstrar esta ação. Eu imagino que aquele samaritano, ele tinha consigo essa virtude de amor por alguém, porque ele passou, e diz o texto que ele sentiu íntima compaixão daquele homem. A Bíblia, em vários textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, mostra Jesus com esse sentimento de íntima compaixão. Esse samaritano, ele teve íntima compaixão daquele homem à beira do caminho. Outra coisa interessante que nós olhamos aqui, é que esse samaritano, ele desceu da sua cavalgadura, ou seja, desceu do seu animal, né? É um burro, é um jumento, ele desceu do seu animal para cuidar daquele homem que estava à beira do caminho. Ou seja, irmãos, isso aqui nos leva a pensar que para cuidar uns dos outros é necessário descer. Isso aqui me tocou bastante. É necessário descer se nós quisermos cuidar do outro. Descer de onde? Descer do orgulho, descer da nossa autossuficiência, descer do nosso pedestal, né? Na verdade, mas o orgulhoso, ele não desce. O orgulhoso, pelo contrário, ele sente nojo. Ele sente nojo. O orgulhoso, ele mantém distância. Ele quer ficar em sua montadura, no seu animal, ou seja, no seu pedestal. Ele não quer descer. Mas aquele que deseja cuidar de alguém, se nós desejarmos cuidar uns dos outros no âmbito da igreja, ou onde quer que nós estejamos, é necessário que nós desçamos da nossa posição e aprendamos a olhar para baixo. Essa é uma segunda lição. A terceira lição que aprendemos aqui, que o samaritano, ele aproximou-se do homem que estava caído, mas ele aproximou-se com uma atitude. A atitude dele era de disposição em cuidar daquele homem que estava ferido. Se ele não tivesse essa atitude, se ele não tivesse essa disposição, não teria valido a pena ele descer da sua cavalgadura. Não valeria a pena ele descer só para olhar. Apenas para olhar, passou um sacerdote. Apenas para olhar, passou um levita. Mas ele olhou, sentiu compaixão e desceu do seu cavalo, desceu da sua posição, vamos colocar assim, para cuidar daquele homem que estava caído. Eu fico pensando que às vezes dentro da igreja há pessoas assim. Podemos pensar nisso aqui com relação ao mundo lá fora, é verdade, muito mais ainda. Mas no nosso ambiente de convivência há muita gente assim. E nós às vezes temos aquela veleidade de passar só e bater a mão, paz do Senhor, irmão, vai em paz. E não descemos da nossa posição para cuidar daquela pessoa. Irmãos, se quisermos cuidar uns dos outros, tem que haver aproximação. É uma outra situação que nós aprendemos aqui. Aquele homem, ele aproximou-se. Ele aproximou do homem que estava caído. Ele aproximou com essa disposição daquele homem que estava caído. Então é preciso que haja aproximação, chamamos aqui de comunhão. É necessário que haja comunhão entre nós para cuidarmos uns dos outros. Isso aqui me lembra, irmão, de Neemias. A Bíblia conta a história, a experiência de Neemias. E chegou um tempo na experiência de Neemias que ele teve que clamar com o povo. Ele falou: olha, a obra que estamos fazendo, ela é extensa, ela é grande, ela é imensa, esta obra, e nós estamos longe uns dos outros. Não pode. Para nós hoje não pode, nós não podemos ficar longe uns dos outros, porque a obra que temos, irmãos, ela é grande. A obra não é só do pastor Paulo, não é só do pastor Sâncio, não é dos presbíteros, não é da liderança, a obra é nossa. Então nós não podemos distanciar uns dos outros, é necessário que haja a aproximação.
como aquele homem aproximou daquele que estava caído, que estava necessitado. E uma quarta e penúltima lição aqui, que eu achei aqui, é o seguinte, irmãos, diz o texto que aquele homem, que o samaritano, ele desceu, ele aproximou-se, ele untou as feridas daquele homem que estava caído, certamente sangrando, certamente num estado deplorável, mas ele desceu e ele untou as feridas daquele homem. Esse samaritano, eu fico pensando que ele era precavido, ele era prevenido, porque ele tinha óleo em sua bagagem. Você que é inteligente, você deve estar pensando no que eu quero dizer com isso. Quando eu falo que ele era precavido, porque ele tinha óleo em sua bagagem. Eu quero dizer para os irmãos, essa aqui é uma figura linda, inclusive. Eu quero dizer que não pode faltar o óleo na vida de quem exerce cuidado, especialmente cuidados espirituais. O óleo aqui, irmãos, ele nos lembra unção, o óleo nos lembra vida consagrada, nos lembra o próprio Espírito Santo. O óleo que aquele homem iria usar, ou que usou no corpo daquele ferido, realmente era para quê? Era para aliviar as dores que aquele homem estava sofrendo. Nós precisamos carregar óleo na nossa vida espiritual. Você pode chamar esse óleo de unção, de consagração, do que você quiser. Eu gostaria de chamar esse óleo aqui de o Espírito Santo em nossas vidas. E você tem o Espírito Santo em sua vida. Todo crente tem o Espírito na vida. Mas é necessário que nós demonstremos a ação desse Espírito, desse óleo em nossa vida. Óleo, na Bíblia muitas vezes o óleo significa comportamento de vida. E é necessário que tenhamos isso em nossa vida a cada momento, a cada dia, né, para o nosso serviço de cuidar daqueles que precisam. Em quinto e último lugar, o samaritano, ele pagou as despesas daquele homem que estava caído à beira do caminho. Pegou aquele homem, colocou sobre o seu cavalo e levou aquele homem para uma hospedaria e disse: olha, cuide desse homem aqui, eu vou seguir viagem, e quando eu voltar, eu pago mais outros gastos que tiverem com esse homem aqui, mas cuida dele. Ele pagou as dívidas, né, daquele homem que estava ferido. Nessa parábola aqui, irmãos, a gente percebe que Jesus, ele nada diz, né, do homem assaltado. Jesus conta essa parábola aqui, mas ele não fala nada a respeito dele, não fala, só mostra simplesmente que aquele homem era uma figura anônima, aquele homem caído à beira do caminho. Não sabia se era judeu, se era samaritano, de onde era que era aquele homem, a sua posição social, né, a sua nacionalidade, nada disso. Mas diz o texto que o samaritano pagou, sem saber quem era aquele homem, pagou as suas despesas. E foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Lá na cruz, ele pagou as dívidas que era minha, que era sua, quando ele foi à cruz do Calvário. Ele fez tudo que era para que nós fizéssemos, ele pagou. Então a Bíblia diz que a cédula que era contra mim, que era contra nós, Jesus, ele já pagou lá na cruz. Muito bem, nós estamos prontos, irmãos, então a cuidar uns dos outros. Quando eu estava preparando isso aqui, eu pensei, se nós estivermos prontos para cuidar uns dos outros, o que acontece? Menos trabalho para o pastor, se nós cuidarmos uns dos outros, né? Essa é a grande realidade que nós precisamos de enfrentar na nossa vida. Mas há um porém, irmãos, um porém. Para cuidar uns dos outros, é necessário que eu saiba cuidar de mim mesmo. Eu preciso cuidar de mim mesmo. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, o apóstolo Paulo, ele fala assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, para que, fazendo assim, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Essa expressão aqui é muito interessante, quando ele fala tem cuidado de ti mesmo. O processo da aviação, estava vendo isso aqui,
O processo da aviação é muito interessante, né? Quando alguém viaja de avião, o que acontece? A gente é instruído que durante uma turbulência, quando caem as máscaras de oxigênio, o que eu preciso fazer quando caem aquelas máscaras de oxigênio? A gente é instruído que a gente deve pegar aquela máscara e colocar em mim mesmo. Eu vou cuidar de mim mesmo colocando aquelas máscaras. Para quê? Para que eu tenha condição de colocar ou ajudar o outro que tiver necessidade depois. Se houver aí uma turbulência, se houver um naufrágio, uma queda na água, coisa assim. Então isso ilustra muito bem uma realidade, né? Que para mim cuidar do outro, eu preciso cuidar primeiro de mim, né? Nesse processo aqui da aviação que eu falei para os irmãos, se eu não cuidar de mim ali, como é que eu vou cuidar do outro lá? O outro menos experiente, né? Então, na verdade, eu preciso cuidar de mim primeiro, para depois cuidar do outro. E a Bíblia diz aqui: tem cuidado de ti mesmo. Essa é uma verdade interessante que nós precisamos guardar no nosso coração. O cuidado, irmãos, ele é interessante para nós, do contexto da nossa vida. O texto que eu li na abertura aqui da nossa palavra, ele fala exatamente isso aqui: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Está falando de Jesus, Ele tem cuidado. Agora, já podemos olhar para trás, para 2021 que está ficando para trás, mas olhar de forma positiva. Muito embora tenhamos enfrentado dificuldades durante todo esse ano, tantas lutas, tantas pessoas que se foram, não é? Mas olhar de uma forma positiva, olhar pensando que Deus, Ele cuidou de você, cuidou de mim, Ele cuidou de cada um de nós durante todo esse ano que passou. Ele cuidou, com certeza, das nossas vidas, né? Ele é o Deus que cuida de nós. Eu quero finalizar com isso aqui, mostrando que o cuidado do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 26, Jesus falou assim: olhai para as aves do céu, que não semeia, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Nós aprendemos aqui, nesse versículo, que Deus, Ele cuida de nós, e Deus considera a nossa vida como muito mais valor do que a criação geral. Deus vê em você, vê em mim, vê em nós um valor realmente inestimável. É por isso que Ele fala aqui: não tendes vós muito mais valor do que as aves dos céus? Porque Ele cuida de nós com apreço. Há um versículo no Salmo 37, verso 18 e 19, que eu vou ler para os irmãos aqui. Eu transcrevi, estou com a Bíblia aqui até uma versão diferente, uma versão ampliada, que fala assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanece para sempre. Em tempos de adversidades não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Mostrando que Deus cuida daqueles que são íntegros diante dele. A versão desse salmo aqui, irmãos, faz lembrar que o cuidado de Deus, ele assume formas variadas. Quando a gente fala do cuidado de Deus, ele está falando de muitas coisas, muitas áreas da nossa vida em que Deus está cuidando de nós. E você olha para o ano que está passando, você pode pensar: Deus cuidou de mim nisso, naquilo outro. Deus cuidou de nós durante todo esse tempo. Eu estava olhando para isso, lembrando da experiência de Elias. Quem nunca ouviu falar do profeta Elias? E como Deus sustentou esse profeta à beira de um riacho, né? Lá no capítulo 17 de 2 Reis, vai nos contar essa experiência que o Elias, ele estava à beira de um riacho distante, longe, depois de ter passado muitas crises da sua vida, e Deus sustentou Elias ali. Mas Deus sustentou e alimentou o Elias, o profeta Elias, né? À beira daquele riacho, com um cardápio um tanto quanto diferente. O cardápio que Deus oferecia para Elias naquele lugar era carne e pão, que Deus mandava para ele. Mas o mais curioso ainda era a maneira que a carne e aquele pão chegava até o profeta Elias.
Esse alimento chegava ao profeta, irmãos, que era um cardápio simples e suficiente, mas que era levado de um jeito um tanto quanto estranho. Era levado no bico, tá? Nas garras de um corvo, alguns falam do urubu, que ia levando esse alimento para o profeta Elias. Esse corvo, diz a Bíblia lá, que ele visitava o profeta 2 vezes por dia, levando alimento para o profeta. Isto é ou não é cuidado de Deus? Deus cuida daqueles que são seus. Eu quero encerrar aqui, irmãos, já está encerrando, contando uma história, mostrar para os irmãos como é que Deus cuida da gente. Lá na minha cidade, Sete Lagoas, muitos anos atrás, quando eu pastoreava lá, uma irmãzinha lá chamada irmã Rita, já 70 e tantos anos já, ela veio aqui a Belo Horizonte para fazer um tratamento de saúde. Ela veio sozinha, colocaram ela dentro do ônibus, chegou aqui, se virou e tal, mas quando voltou para casa, quando chegou na rodoviária da cidade, de lá de Sete Lagoas, o que aconteceu? Ela desceu do ônibus, ela ficou perdida, né? Ela ficou sem saber para que lado que era a casa dela, já estava ficando a noitinha, e ela foi andando, totalmente o contrário da casa dela, totalmente o contrário, de noite. Aí de repente ela parou, e diz ela que um homem aproximou dela, um homem vestido com uma calça branca, uma camisa branca, sapato branco. Parece que era alguém que trabalhava no hospital, coisa assim, e perguntou onde ela morava. Eu moro no bairro tal, na rua tal. Ele pegou ela pela mão, conduziu ela até próximo da casa dela, a pé, levando aquela mulher. E quando ele falou assim, agora eu já sei onde é a minha casa, é ali. Ele falou, então vai. Ele mandou ela embora. E quando ela caminhou um pouquinho, que ela olhou para trás, talvez na distância, lá no fundo da igreja lá, ela olhou para trás, ela não viu mais o homem, ele simplesmente desapareceu da presença dela. Era quem? Era um anjo de Deus. Deus colocou no caminho dela. Então Deus cuida de nós, irmãos, em qualquer momento, em qualquer circunstância da nossa vida. O cuidado de Deus, Ele é real e Ele ainda vigora em nossas vidas, né? Efésios 5, 20, 29, 30 diz, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, da mesma forma que Deus sustenta os nossos, quando nós precisamos de um sustento do nosso corpo, alimentamos nosso corpo, assim também Deus, Ele cuida daqueles que são seus. Então é pensando nesse cuidado de Deus que nós vamos fazer agora essa oração. Nós vamos orar pela nossa campanha Quem Planta Colhe. Você que está envolvido nessa campanha, você vai ficar em pé agora, vai levantar o seu envelope e nós vamos orar pela nossa campanha Quem Planta Colhe. Mas pensando nisso, Deus, Ele cuida de você, Ele cuida da sua família, Ele cuida de nós, porque Ele é Deus verdadeiro. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pela Tua presença neste lugar. Obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor demonstrou para conosco durante todo esse ano que está acabando, Senhor. Esse ano, Pai, que está expirando. Nós te louvamos que o Senhor esteve com Tua mão estendida sobre a nossa vida. O Senhor nos sustentou no meio da luta, no meio da tribulação, no meio das provas. O Senhor esteve presente conosco e cuidou da nossa vida, Pai. Nós agora, Pai, queremos apresentar diante do Senhor, ó Deus, esses irmãos que estão envolvidos, Pai, com essa campanha Quem Planta Colhe. Estende a Tua mão, Pai, abençoe cada pedido que foi escrito aí, cada necessidade que está sendo apresentada. Nós levamos, ó Pai, diante, ó Pai, da presença do Senhor e pedimos, ó Pai, opere maravilhas, ó Pai. Ó Deus, dá graça, mostra os sinais da Tua boa mão sobre a vida dos nossos amados e queridos irmãos, dando a resposta do seu pedido, ó Pai. Nós oramos assim, ó Pai, e pedimos que essa semeadura, ela possa dar o fruto necessário no tempo próprio para o Teu louvor e para a Tua glória. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Então nós estamos chegando ao final do culto, irmãos, louvando a Deus, agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Vamos crer e vamos continuar firmes orando, porque Deus, Ele é conosco. Ele vai continuar cuidando de nós durante o ano que está se aproximando. Amém? Antes de nós encerrarmos, o pastor Paulo tem uma palavra. Ô irmão, só orientação sobre
o nosso irmão Vanderlei. Conversei com a esposa dele hoje à tarde, a irmã Lúcia, e ela falou que a situação da perna dele está piorando. E ele está muito, muito assim abatido, chorando muito, não é? Até pedindo a Deus para levá-lo, que ele não quer ficar inútil. Aí eu orei com ela, mandei um áudio, né, orando com ela, e eu peço aos irmãos que intensifique a oração, né? Ele está perdendo as forças do braço e das pernas. Durante a semana, ontem eu conversei, falou que já não conseguia mais escovar os dentes. Fez todo o exame, né, patológico, não deu nada. Eles fizeram também o exame, colheram, né, líquido da coluna, não deu nada, não é? Vamos interceder. Aí eu também cheguei a conversar com o presbítero Vanderlei, o presbítero Alexandre. Aí ele está para ir lá amanhã, eu devo ir com ele lá amanhã. E lá a irmã Lúcia falou que só entra um. Eles não estão deixando entrar mais de uma pessoa por dia. Então esteja orando, e toda a informação que eu puder passar para os irmãos eu passo em nome de Jesus. É uma situação assim que inexplicável, não é? Mas Deus é um Deus também inexplicável, surpreendente na maneira de agir, né? Como nós ouvimos aqui a pregação. Eu peço aos irmãos, se puderem mandar um áudio, mandar alguma coisa, uma mensagem, tá ok? Então amanhã eu devo ir lá com o irmão presbítero Alexandre. Esteja orando, estarei representando a nossa liderança aqui, a igreja. Amém? Em nome de Jesus. Amém, irmão. Vamos orar sim, em nome de Jesus. Lembrando os irmãos, nós temos sábado não tem culto na igreja, não é? Domingo também à tarde nós temos um culto único, não é? Pois é, mas a escola dominical não funciona domingo, é só à tarde, tá? Então tá. O culto 18 horas, né, pastor? 18h30? 18h30 o culto. Então não vem 19 horas não, que não tem culto, nem 17, né? Mas 18h30 o culto natalino, né? A mocidade vai estar fazendo aqui um culto, né, de celebração de Natal. Então vamos vir, procurar trazer alguém conosco também, e certamente vai ser bênção para nós. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, pelo tempo que passamos na presença do Senhor, pelos irmãos, que se dispuseram a estar aqui na casa do Senhor. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor e o nosso muito obrigado por tudo, Pai, que tens feito em nosso meio. Leva-nos em paz, que tenhamos uma noite tranquila, uma noite abençoada, e abençoe também, Pai, as atividades da igreja neste final de ano, Senhor. Todas as atividades e programações nós entregamos nas Tuas mãos para o Teu louvor e glória. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e Pai, a comunhão, as consolações e o fruto do Espírito Santo permaneçam com todos vós, povo de Deus, hoje para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Deus nos abençoe. Amém.